Olá, eu sou o Elton e nessa aula a gente vai fazer o nosso primeiro projeto com o Arduino. Nessa altura você já deve ter o ambiente de desenvolvimento instalado, que é essa IDE que você está vendo na minha tela. Caso você não tenha, eu vou deixar um link abaixo e você pode fazer a instalação e voltar para assistir aqui. Bom, aqui a gente já tem duas funções definidas. Essas funções elas já vêm por padrão quando a gente cria um projeto novo. Isso porque a gente precisa definir essas funções no nosso programa. A primeira função, a setup, ela vai ser executada apenas uma vez, ou seja, a gente vai colocar as configurações do nosso microcontrolador. Na segunda função vai ser o nosso código propriamente dito, e esse código ele vai repetir indefinitivamente. Para a gente fazer um pisca-LED, a gente precisa acessar uma porta digital do nosso Arduino, e a gente faz isso da seguinte forma. Eu vou vir aqui em referências no site do Arduino, onde a gente tem aqui as principais funções declaradas na linguagem do Arduino. Para escrevermos, editarmos o parâmetro de um pino, utilizamos essa função pinMode. Essa função ela recebe dois parâmetros, que é o número do pino que eu quero configurar e o modo de configuração. No modo de configurações tem três possibilidades, como entrada, como saída ou como entrada com resistor de elevação. Esse parâmetro a gente vai ver mais para frente como que ele funciona. Não são todos os pinos que suportam esse parâmetro. Enfim, para acendermos um LED, a gente precisa definir o nosso pino como saída, ou seja, ele que vai alimentar o nosso circuito que vai ser o LED. Então a gente vai utilizar da forma que está aqui, pinMode, o número do pino, vamos colocar o pino 13 e a saída como saída. Definimos o nosso pino. Agora no loop a gente vai escrever o nosso código. Eu vou escrever no nosso pino. Como é que a gente escreve no pino? Existe uma função aqui especificamente para isso. E está aqui, digital white, ou seja, a gente vai escrever em pino digital. E a gente faz isso da seguinte forma. Eu posso escrever em um pino digital alto ou baixo, ou seja, 0 ou 1. Essa função ela recebe também dois parâmetros, que é o pino que eu quero escrever e o valor, se é alto ou se é baixo. Vamos lá? Então eu vou escrever digital o pino 13, que foi o que eu configurei, e eu vou escrever alto, ou seja, eu estou ligando o nosso LED. E eu também preciso desligar o nosso LED. Então eu já vou colocar aqui, vou escrever de novo. No pino 13, só que agora eu vou escrever low. Se eu compilar o código desse jeito, ele vai ligar e desligar o LED tão rápido que a gente não vai ver isso acontecendo. Para fazermos o LED piscar, então a gente vai precisar adicionar um atraso, ou seja, um tempo. Vamos pedir para que ele espere um tempo antes de executar essas instruções. E a gente faz isso da seguinte forma. Novamente, temos uma função pronta aqui que faz isso para a gente. E o nome dela é delay. Perceba que existem mais outras funções aqui. E o que difere dessas funções são a grandeza, ou seja, a ordem de medida. Delay em microsegundo. No caso do nosso delay, que é o que a gente vai utilizar, ele recebe um parâmetro em milissegundo. Então, só recebe um parâmetro, que é o tempo. Então a gente vai vir aqui, eu vou ligar o LED e eu vou esperar 1000 milissegundos, que é o equivalente a 1 segundo. Depois eu vou desligar e como a gente está dentro do loop, ou seja, essa função ela esse conjunto de instruções vão ser repetidos, ele vai sair desse escrito embaixo e vai voltar para o início da função. Então a gente vai ter um comando de desliga e liga
muito rápido, então a gente precisa colocar mais um tempo aqui. Recapitulando, a gente escreveu no pino, alto, ligamos o LED, aguardamos 1 segundo, desligamos o LED, aguardamos mais 1 segundo, e agora a instrução volta e a gente liga novamente o LED, e isso vai ficar repetindo indefinitivamente. Aqui, esse botão eu uso para compilar o código, e esse botão eu uso para carregar. Para a gente carregar, você vem aqui em ferramentas, verifica se está selecionado corretamente a sua placa Arduino Uno, a porta, se é a porta que está conectada ao seu Arduino, aparece aqui Arduino Uno. Está tudo ok, então a gente vem em carregar. E pronto, agora a gente já deve ter o nosso LED piscando na placa. Se você observar esse LED aqui, ele deve estar piscando. Perceba como isso é interessante. Se eu vier aqui colocar 500, eu quero que você faça isso. Mude esses valores de delay e verifique o que acontece na sua placa. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar um comentário aqui embaixo. E até uma próxima aula.